Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 20 de março de 2024. Rodadinha bem complicada, ontem acertamos todos os vencedores, mas a vitória estava pagando muito mal. Então a gente tentou encontrar outros caminhos que no fim das contas a gente tem muito a melhorar. Então bora se basear em números e estatísticas como sempre fazemos aqui e no nosso grupo VIP para no médio e longo prazo sermos bem lucrativos. Diversos dias 100% de green nesse mês de março, então tá tranquilo, mas vamos seguir firme. Para finalizar o mês aí com chave de ouro, com muito dinheiro no bolso. Você pode ter acesso às nossas tips exclusivas, chamando no WhatsApp que tá aqui do lado. Nosso grupo VIP é o mais completo, tem guias, e-books, como apostar contra e a favor de cada uma das franquias, tips ali com odds superiores, os favoritos da noite, as melhores zebras para vocês investirem, os melhores jogos over, under, jogos perigosos para você apostar em pontos e muito mais. O grupo VIP mais completo e com o melhor custo-benefício, tenho certeza. Vocês vão entrar, receber o conteúdo já lançado e que ainda será lançado e vão falar: nossa, já valeu a pena. Vocês vão aprender muito e se tornar apostadores de alto nível com foco na NBA. Beleza? Antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 220 likes para esse vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo quais são os seus palpites do dia. E mais do que isso, não se esqueçam de conhecer nosso parceiro Estrela Bet, link na descrição, com bônus e cupons exclusivos para vocês terem acesso ali às melhores oportunidades, não só em basquete, mas em diversos outros esportes, desde que vocês criem um cadastro clicando no link que está aqui embaixo. Vamos começar nossa análise com Pistons e Pacers. A gente tem um encaixe legal aqui para o Pistons produzir bem ofensivamente contra esse Indiana Pacers, que é um time bem over. As duas defesas são ruins, um dos ataques é excelente no caso dos Pacers, e um dos ataques pelo menos tem um encaixe interessante para produzir contra os Pacers. Cade Cunningham é dúvida, o principal jogador desse Detroit Pistons que joga como mandante, mas caso ele não jogue, não tem problema, melhor ainda, porque Jaden Ivey vai comandar as ações ofensivas dessa equipe e ele vai ser um ótimo alvo para vocês investirem no over da pontuação, caso o Cade não esteja em quadra, mas também o Ivey é um cara que gosta mais de acelerar o jogo, de infiltrar, e com isso a gente deve ter um jogo com movimentação rápida, número de posses alto e com isso muitas chances de pontuação. Então não poderia ser diferente, coisa que a gente faz com frequência nos jogos do Indiana, seja contra eles ou seja em chips coletivas. A gente vai trabalhar aqui com over na pontuação. O mercado questiona um pouco o quanto esse Detroit pode ser produtivo, mas eu acredito que ambos devam pontuar bem. Vamos de acima de 229,5 pontos totais. Beleza? Como eu disse para vocês, estamos falando da quarta pior defesa e da sexta pior defesa da liga. O Indiana é o segundo melhor ataque da NBA e os dois times estão entre os 7 com maiores ritmos, posses de bola por jogo. Então a gente deve ter muitas posses por minuto, uma pontuação mais alta e, como eu disse, a grande preocupação está na pontuação do Detroit. Mas uma coisa que a gente não pode se esquecer é que a gente está falando de 2 dos 10 times que mais levam seus rivais à linha de lance livre em toda a NBA. E a gente também está falando aqui de um Detroit Pistons que usa e abusa do pick and roll ball handler. É o segundo time que mais arremessa dessa forma em toda a NBA. E quando a gente vai aqui para essa questão defensiva dessa mesma jogada, o Indiana é o time mais vazado da liga, bem como o Detroit é o terceiro mais vazado, e é uma jogada em que o Indiana também explora bastante. Os Pacers, nos últimos 8 jogos contra o Detroit Pistons, a gente conseguiu superar essa marca de 229,5 pontos nos últimos 4 consecutivos, e também conseguimos superar essa marca em 7 dos últimos 8, também todos que aconteceram nessa temporada entre ambos. Então a gente tem uma perspectiva legal aqui dos dois times serem bem produtivos, bem como no jogo entre Celtics e Bucks. O Milwaukee Bucks está com odd de 5.0, por quê? Porque Giannis Antetokounmpo já foi descartado para hoje. Apesar de ser um jogador que ofensivamente traz muito para esse Milwaukee Bucks, é um jogador, né, que também adiciona muito na defesa. Então a gente decidiu fazer um filtro, uma pesquisa de como se saiu o Milwaukee Bucks sem o Giannis. E bom, a gente continua falando de um time que ofensivamente produz, mas de um time que na defesa sofre ainda mais, porque eles dependem de mais minutos do Damian Lillard em quadra, e se ele já é um mau defensor, imagina ele tendo todas as ações ofensivas, cansado na hora de defender, e com isso, menos um jogador que é um dos melhores defensores da NBA no seu time titular, aí fica complicado. Acredito que mais de 218,5 pontos é a melhor opção para essa partida, odd em torno de 1,50, odds superiores a gente passa no VIP, e graças a esse filtro que a gente trouxe dos últimos 10 jogos dos Bucks, sem o grego, né, sem o Giannis, é claro, a gente não pode avaliar esse histórico assim de forma tão esticada, porque alguns jogos aqui sequer foram nessa temporada. A gente teve como jogos nessa temporada, falando do Bucks sem o Giannis, esses 4 aqui, do Toronto
para baixo. Mas, ao mesmo tempo, nos jogos acima, a gente teve também ali a ausência do Giannis e do Lillard, que nem fazia parte desse elenco. Mas, enfim, a gente tá falando que nos últimos 10 jogos sem o Giannis, os Bucks marcaram 116,3 pontos, marcaram 128, 113 e 140 em 3 dos últimos 4 jogos que fizeram, só marcaram mal contra os Cavs, que é uma das melhores defesas da liga. E, bom, dá pra gente ver que eles podem produzir hoje, sim, contra o Boston Celtics. Em 3 desses 4 jogos que aconteceram nessa temporada, sem o grego, ficamos acima desses 218,5 pontos. E, assim como contra os Clippers e Phoenix, a gente teve ali confrontos grandes, de muito talento dos dois lados da quadra. E considerando o fato de que a gente ainda está falando de 2 dos melhores sistemas ofensivos que a gente tem na NBA, 2 dos melhores times em bolas de 3. Quando a gente fala de bolas de 3 convertidas, é o primeiro e o quarto time que mais fazem bolas de 3 por jogo. O segundo e o quarto que mais fazem pontos por partida. Em relação à eficiência por 100 posses de bola, Bucks e Boston estão também no topo. A gente está falando de um jogo no qual é a melhor opção trabalhar com over na pontuação. Outra coisa interessante que pode ajudar a esse Bucks mesmo a pontuar bem é que para a posição aqui de armador, que é onde eu considero menos talento ofensivo por parte do Boston, com Jrue Holiday e Derrick White, que são excelentes, mas eles são muito mais jogadores ali de sistema, digamos assim, eles também podem produzir bem, porque o Bucks é o terceiro time que mais sofre pontos por jogo para armadores, beleza? Então a gente tem aqui um cenário bem legal para ter uma noite bem pontuada, mas claro, a gente precisa aqui Jason Tatum e Jaylen Brown, os 2 principais jogadores ofensivos do Boston, que hoje jogam em casa, estejam em quadra para essa equipe fazer sentido. Eles são dúvida para hoje, fiquem de olho na escalação. Agora falando de Raptors e Kings, a gente tem aqui um jogo que também dá para trabalhar com pontos, tá? Mas a gente vai focar somente nos Kings. O Toronto Raptors perdeu 2 jogadores importantíssimos de defesa de perímetro por conta de trocas. O Giannunobi e Siakam não fazem parte desse elenco. O Van Vliet, da temporada passada para essa, também é um armador ali que pressiona bastante e é um armador que sabe se defender. E, além disso, eles perderam dos que sobraram ali, Quickley, Scottie Barnes, Jacob Poeltl, Boucher, RJ Barrett, ou seja, eles vão vir com o time reserva, e mais do que isso, sem proteção nenhuma de aro, ou pelo menos a proteção deles vai ser de baixíssimo nível, já que o Scottie Barnes, o melhor defensor disponível desse elenco atualmente, não joga hoje. Então a gente tem aqui o Kings, que é um time ofensivo, é um time que joga no ritmo alto, podendo pontuar bem. A gente tá falando de um Toronto, que é uma das 10 piores defesas da liga, e de um Sacramento Kings que está crescendo na competição, quase sendo um dos 10 melhores ataques. Em relação a ritmo, velocidade, os Kings também estão perto ali dos 10 times mais rápidos da NBA e o Toronto também está ali no topo, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto hoje. Outra coisa interessante da gente destacar é que o Toronto Raptors é o 4º pior aproveitamento em rebotes defensivos. Isso pode dar pontos, né, de segunda chances para os Kings, corrigindo alguns arremessos errados e tentando uma segunda vez para serem produtivos. Outro número interessante que a gente gosta de destacar é que o Sacramento Kings é o 4º time com o maior número de tentativas de bolas triplas por jogo na NBA, e o Toronto Raptors é um dos 10 times com pior aproveitamento, jogando mesmo em casa, né, em defesa de arremessos do território triplo. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ali na linha do Sacramento Kings, que são favoritos hoje, devem pontuar bem, mas vamos tentar jogar um pouquinho mais no seguro aqui, porque apesar do Toronto vir bem desfalcado, o time que eles vão jogar é um time que poucas vezes a gente viu com sequência em quadra. Então pode ser um time bem maluco ali, um tanto quanto suspeito, digamos. Vamos aqui de mais de 112,5 pontos dos Kings, e a gente vai aliar ali com a boa pontuação de uma outra equipe, os Clippers, que enfrentam hoje também um adversário frágil na defesa. Os Clippers que devem ter alguns problemas aí na escalação hoje, mas a gente já vai avaliar individualmente essa franquia. Vamos de acima de 107,5 pontos dos Clippers, fechando essa odd em torno de 1,50. Para finalizar, falando do Toronto, que nos últimos 20 jogos sofreram 120,4,5 pontos de média nos últimos 20 jogos que fizeram. É uma média bem grande, tá? E considerando aqui esse número de 112,5 pontos, eles sofreram 113 ou mais em simplesmente 16 dos últimos 20 jogos. Só sofreram menos controlando Charlotte, Houston e Brooklyn Nets. E se a gente for falar a respeito dessas equipes, a gente está falando de um Charlotte que é o segundo time com a menor média de pontos por jogo. Os 4, né, especificamente, estão os 10 times que menos pontuam por jogo. Bem como o Houston Rockets também é o 18º time em pontos por jogo na NBA em relação a aproveitamento. A cada 100 posses de bola, a gente também está falando de um Houston que volta e meia deixa a desejar, um dos 10 piores da NBA. Fechado. Agora falando aqui dos Blazers que enfrentam os Clippers. Bom, os Clippers têm muito talento individual, né?
Kawhi, James Harden, Paul George, é um time que tem também um time reserva muito produtivo, com Norman Powell, e é um time que vem sendo bem questionado, inclusive pelo seu próprio técnico, que disse que o time não vem sendo competitivo. Eles tomaram uma senhora surra recentemente para o Atlanta Hawks sem o Trae Young, então eles precisam dar uma resposta. E mais do que isso, na Conferência Oeste, nada é seguro. Todo mundo ali tem a obrigação de vencer um dos piores times da conferência, que é o Portland Trail Blazers. Não importa se eles jogam em casa ou não, os Clippers precisam se manter entre quarto e sexto colocado, porque pegar em um jogo de play-in, que é um jogo único, ou no máximo você vai ter uma segunda chance para sobreviver um Dallas, Suns, Lakers, Warriors, é muito perigoso. Então eles precisam produzir, pontuar bem, e eles podem fazer isso hoje. Os Blazers nos últimos 10 jogos sofreram 115,2 pontos de média. Eles sofreram mais do que essa linha que a gente busca para hoje em 70% dessas partidas. Os Blazers são um dos 10 piores setores defensivos da liga, o Clippers o quinto melhor ataque, e o aproveitamento em rebote defensivo dos Blazers é o segundo pior. Então a gente tem aquele cenário mais uma vez. A gente pode ter pontos de segunda chance corrigindo arremessos errados, já que o rebote defensivo dos Blazers não é tão eficiente assim. Beleza? Outra coisa também interessante da gente observar é que o Portland Trail Blazers sofre bastante, um número alto de pontos no garrafão, e aqui é onde eu considero que o Clippers tem menos talento, né, para a posição de pivô, que é o Zubac. O Portland é o sexto time que mais sofre pontos para jogadores da posição de pivô, então se mesmo o Zubac, o Theis ou o Plumlee, quem seja que jogue, podem produzir bem, imagina Kawhi, Paul George, James Harden ajudando essa linha a ser puxada para cima. Beleza? E agora, pessoal, antes da gente caminhar aqui para a reta final do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. O nosso grupo VIP está aqui do lado. Você pode clicar no botão de Seja Membro aqui embaixo, onde você vai ter acesso a vídeos exclusivos especiais, principalmente nos playoffs, além, é claro, né, de um conteúdo especial que a gente já publica lá na aba de comunidades. Então, aproveitem, ajudem o nosso projeto a seguir acontecendo e a gente continuar trazendo vídeos gratuitos aqui para vocês no YouTube. Lá no VIP, R$30 mensais, valor promocional, mas vocês também podem adquirir uma oportunidade única, por apenas R$60 ficar com a gente até o final da temporada. Tem março, abril, maio, começo de junho, e vocês ainda vão conseguir o conteúdo de pré-temporada, da temporada 24 e 25, por esse preço que é simplesmente baixíssimo. Beleza? Vamos falar aqui de Jazz e Thunder. Aqui a gente também acredita em um jogo bem pontuado, só que aqui a gente vai trabalhar com a pontuação das duas equipes. O OKC é um time extremamente over, o Jazz também. O único perigo que a gente tem é o Oklahoma aqui em relação à sua defesa, que é uma boa defesa e pode segurar um pouco os rivais em questão de volume. Mas acima de 226,5 pontos eu acho perfeitamente alcançável. E mais do que isso, uma coisa que a gente precisa observar é que o Thunder hoje que joga em casa, eles têm no seu calendário um jogo já no dia 22, uma viagem para o Canadá contra os Raptors. Então assim, eles já estão praticamente ali bem posicionados para uma vaga nos playoffs. Ficar arriscando a integridade física dos jogadores, pensando que o importante é o mata-mata, não faz tanto sentido. E é um Oklahoma City Thunders ali que entende que para você se lesionar é muito mais fácil em disputas divididas defensivas do que em momentos de ataque. Então o Jazz, que é um time agressivo, não tem nada a perder, eles são horríveis, mas eles tentam, insistem, não são bobos no sentido de pontuar. Provavelmente eles vão atacar bastante a cesta desse Thunder. Então vamos fazer o seguinte, trabalhar com essa linha de pontuação. O Utah Jazz nos últimos 20 jogos sofreram 122,4 pontos por jogo de média, uma média absurda. Eles sofreram pelo menos aí 115 pontos em 17 desses 20 jogos analisados, inclusive ali, né, para times que ofensivamente são bem ruins, como o Hornets, o Orlando Magic, o New York Knicks, Chicago Bulls, que jogam num pace lento, né, e sofreram também para o próprio OKC. Naquela oportunidade, inclusive, eles venceram, né? A gente teve um jogo ali de mais de 240 pontos. Hoje eu acho que o cenário é mais ou menos esse. O OKC é um time que gosta de pontuar bastante por dentro, na média distância. Um time que é o terceiro melhor ataque da liga e, ao mesmo tempo, eles também são dos times mais rápidos, o oitavo mais rápido da NBA. O Jazz também é um time de top 10 em relação a pace e velocidade. O Oklahoma é um time que tem o terceiro pior aproveitamento em rebotes defensivos, então aqui com pontos de segunda chance, com toda essa agressividade do Jazz, eles podem conseguir pontos em momentos ofensivos extras, e a gente está falando de uma defesa terrível do Jazz, né? A segunda pior defesa da NBA, nesse mês de março eles foram ainda piores, né? Se a gente for fazer aqui um filtro somente com o que aconteceu nesse mês, eles são a pior defesa da liga mais disparado, sofrendo 125,5 pontos de média para os seus adversários a cada 100 posses de bola. É um time ali que
permite muitos arremessos de 3 convertidos contra o seu patrimônio também, percentualmente falando, mas também em questão de volume. E com isso, o Oklahoma City Thunders, que é uma das melhores eficiências, aproveitamento, né, em arremesso de bolas triplas, podem ter essa linha de pontuação puxada para cima, já que é o segundo melhor aproveitamento em arremessos de bolas de 3 que a gente tem na NBA. Beleza? Então o cenário aqui está desenhadinho para jogos bem pontuados hoje, diferente de ontem. Então explorar, trabalhar, investir em jogadores dentro dessas partidas over faz sentido, claro, desde que você trabalhe no acima de. Ontem a gente teve até essa dificuldade que a gente informou o pessoal. Segunda e terça ia ser complicado. Eram muitos jogos under no radar e como a gente gosta de trabalhar com pontuação acima de, a galera nem gosta muito do abaixo de, ficava meio sem sentido assim insistir tanto em diversos jogadores. Sinais de alerta como esse fazem total diferença, né? Hoje não, hoje a gente deve ter jogos bem movimentados, bem pontuados. Warriors e Grizzlies, Suns e 76ers, a gente acredita que os mandantes sejam favoritos. O Warriors tem muita bola de 3, o Grizzlies sofre muito com essas bolas no território triplo. Os Warriors contam aí mais uma vez com Stephen Curry na escalação, que esteve de fora de jogos recentes. E o Memphis Grizzlies muito desfalcado, não deve fazer não deve ser tão resistente, né, contra os Warriors hoje. Eles que já surpreenderam esse Golden State, mas o Golden State parece ter voltado a encontrar um caminho interessante e precisam vencer, tá? Eles estão numa briga ali para fugir do play-in, que vem sendo bem intensa, assim como o Suns. Tá na mesma zona de play-in, precisa ganhar, enfrenta o 76ers desfalcado, sem o Embiid ainda, mais com Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal à disposição. São dois times que devem vencer suas partidas, mas a odd tá baixa, tentem operar ali no ao vivo com uma odd melhor. Quero agradecer a audiência de todos, o like eu espero que tenham deixado, muito obrigado pela audiência, não se esqueçam de conhecer o nosso grupo VIP, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, encontrar conteúdos com vocês, só venham lá. Muito obrigado pela sua audiência e falou!